Apocalipse, capítulo de número 17. É o texto que vamos considerar nesta manhã. Livro das Revelações, quanto ao fim, capítulo de número 17. Por que muitos adultos não gostam do gênero da fantasia? Eu sei que tem muita gente que gosta aí, né? Mas tem muitos adultos que não gostam de fantasias. Por quê? Alguns dizem que se trata de literatura infantil. Em um artigo em que defende a fantasia para adultos, Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, coloca assim: a associação entre crianças e contos de fadas é um acidente de nossa história doméstica. No mundo letrado, moderno, os contos foram relegados ao quarto das crianças, assim como a mobília velha é relegada à sala de recreação, porque os adultos não a querem mais. Não foi escolha das crianças em primeiro lugar. Outros não gostam de fantasia porque a enxergam como uma espécie de escapismo. Porque as pessoas não suportam a realidade, dizem estes. Elas fogem para o mundo das fantasias. Mas eu pergunto, e qual é o problema? Por que não deveria ser assim mesmo às vezes? Porque um prisioneiro de guerra não deveria se imaginar livremente nos braços de sua esposa e em casa? C.S. Lewis, defendendo a fantasia, escreveu: quanto mais imaginativo for um conto, tanto maior será a sua capacidade de nos comunicar e impactar a realidade. Outros adultos não gostam de fantasia porque dizem não suportar seus personagens feios. Tem essas coisas mesmo na fantasia. Tem monstros, bruxos e coisas do tipo. Recentemente alguém me disse que não gostou da 4ª temporada de Stranger Things, simplesmente porque o Vecna é feio demais. E porque a palavra maldição aparece muitas vezes. Eu respeito você, mas a vida também não fica feia às vezes? E a palavra maldição não está nas nossas Bíblias? Sinceramente, eu penso que nós até precisamos de personagens feios. Nós precisamos de imagens fortes em alguns momentos. Por quê, pastor? Eugene Peterson, em seu comentário do Apocalipse, escreve assim: quando há poderes misteriosos à nossa volta, só o exagero nos ajuda a enxergá-los. Por isso, é necessário apresentar caricaturas grotescas e grandes, para que quem seja quase cego possa enxergar um pouquinho da realidade que está no mundo. Em parte, gente, é o que o apóstolo João está fazendo no último livro da Bíblia. Ao nos apresentar neste capítulo, por exemplo, uma grande prostituta montada sobre uma besta vermelha, ele está nos despertando para o perigo que é viver perto do mundo. É como se estivesse gritando com esta imagem aos crentes de todas as épocas, incluindo a mim e a você: tenhamos cuidado com o mundo. Você vai ter? Quer razões para ter cuidado com a sua relação com o mundo? Vamos ouvir este capítulo
começando com o verso de número 5. Apocalipse, capítulo 17, e verso de número 5. O texto inspirado registra: em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti e obviamente estamos reunidos para Te ofertar um culto. E nossa expectativa, ó Deus, é de vivermos um encontro real e transformador contigo. E nós cremos que em Tua palavra inspirada o Espírito fala de maneira poderosa. Pois como disse Paulo a Timóteo, Tua palavra inspirada é útil para ensinar, repreender, exortar e para nos treinar em toda boa obra. Faça o Espírito nesta manhã. Nós queremos aprender quanto ao relacionamento que precisamos ter ou até evitar com o mundo no qual vivemos. Nós te rogamos por Tua assistência e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Os inimigos do Cordeiro já nos foram apresentados. Se não se lembra mais deles, eu vou repetir aqui brevemente. O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, a grande Babilônia e todos os homens e mulheres que marcam suas testas e seus braços com a marca da besta. Sobre estes últimos, ou sobre o que vai acontecer a eles no fim da história, João nos contou nos capítulos 15 e 16. O que se dará como o dragão, nós vamos ouvir no capítulo 20. Por agora, nesta nova sessão, nós vamos ver a queda da Babilônia e das bestas. No capítulo 17, somos apresentados a natureza e a história da Babilônia. No capítulo 18, vamos ver sua queda final. E no 19, João vai nos conduzir ao júbilo do céu, que explode diante da vitória do Cordeiro. É o que devemos celebrar nesta manhã, antes mesmo de chegar ao capítulo 19. Por quê, pastor? Porque segundo o que vamos ouvir aqui, queridos, embora esta grande prostituta que representa o mundo seja feia e perigosa, nós podemos vencê-la no poder do Cordeiro de Deus. Como, pastor? Para nos encorajar na luta, para nos proteger do mundo. João nos conta primeiro que a grande prostituta será julgada. Verso de número 1. Ele escreve: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Percebam a presença do anjo aqui e a menção das taças nos indicam que estamos em uma transição de sessões. Na última, João nos disse que Deus derramará sua ira sobre homens e mulheres que seguirem a besta. Nesta presente sessão, João vai nos falar sobre o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que são as muitas águas? De acordo com o verso 15 deste mesmo capítulo, são povos, multidões, nações e línguas. E quem é a grande prostituta? No verso 5 que lemos, João a chama de a Babilônia a Grande.
E segundo William Hendrickson, ela representa o mundo como centro de indústria, comércio, arte, cultura e etc. E ela busca atrair e seduzir os crentes, isto é, afastá-los de Deus. Eis, portanto, a prostituta que será julgada por Deus. Mas por quê? O que ela fez para merecer o juízo do Senhor? Sobre ela, João escreve, verso de número 2: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram como o vinho de sua prostituição. Entendam, os governantes e os poderosos da terra rejeitaram a glória de Deus, como temos em Romanos 1, por exemplo, e se deitaram como o mundo em busca da própria glória. E eles não são os únicos. Seus discípulos, os habitantes da terra, de tão embriagados que estão com a prostituição no mundo, eles não conseguem resistir à influência da prostituta. E de tão cegos que se encontram, nem percebem que correm o perigo da condenação eterna. Pastor, e a igreja? Como ficam os crentes? Onde estão os crentes? Nós falamos da prostituta, dos reis e dos habitantes da terra, mas e nós? Verso 3, parte A. Então João escreve: o anjo me levou no espírito para um deserto. Essa é a terceira e penúltima vez que vamos nos encontrar com esta expressão, no espírito. Ao início do Apocalipse, João se encontra com o Cristo exaltado no espírito. No capítulo 4, ele sobe à sala do trono também no espírito. Ao fim do livro, ele será conduzido no espírito para contemplar a verdadeira noiva do Cordeiro, a igreja. E aqui, outra vez no espírito, João é levado para um deserto. A expressão no espírito nos lembra o comissionamento do profeta Ezequiel e indica que João está sendo levado a uma experiência poderosa e real. E a menção do deserto nos lembra o que já ouvimos no capítulo de número 12 do Apocalipse. Embora não seja o melhor lugar do mundo, queridos, foi para o deserto que Deus levou a igreja a fim de protegê-la diante da fúria do dragão. Se lembram disso? É o que está fazendo outra vez aqui. Enquanto multidões se embriagam com a prostituição do mundo, o Senhor esconde e protege sua igreja em um deserto. Você crê nisso? Então não reclame demais por se perceber à margem às vezes. Eu sei que não é fácil. Eu sei que gostaríamos de estar no centro das atividades do mundo. Eu conheço crentes que realmente querem contribuir para o bem da humanidade, mas simplesmente eles não são chamados para participar. Outros sabem que a promoção lhes pertencia, mas também sabem que sua união com Cristo lhes custa caro no mundo. Esse é o preço de ser um santo de Deus no mundo do dragão e de suas bestas. Por vezes nós seremos excluídos e empurrados para as margens da sociedade. De novo eu digo, não é fácil. Mas entenda, também não é tão ruim assim. Ser levado para um deserto
como João e muitos dos nossos irmãos do passado experimentaram, também é uma grande bênção, gente. Trata-se de um refúgio em tempos de guerra. É o esconderijo do Espírito para os crentes que vivem em um mundo caído. Sim, os homens e os poderosos desta terra podem não nos ver, porque estamos às margens. Mas ali mesmo, o Senhor não apenas nos vê perfeitamente, Ele nos protege das influências poderosas do mundo. E por que precisamos de proteção, pastor? Ou por que viver perto do mundo é tão perigoso assim? Você ouviu, o mundo é uma prostituta. Um comentarista escreve: a prostituta mente ao fazer acreditar que o amor pode ser comprado, que os relacionamentos são meros acordos financeiros e que a sexualidade é apenas um apetite animal. Do mesmo modo, o mundo mente quando nos oferece sucesso, êxtase e significado por qualquer preço. Trata-se de uma inversão diabólica. Transformou o você foi comprado por alto preço em você pode comprar tudo no atacado. Você entendeu, irmão? O mundo é mentiroso. Ele não pode entregar o que promete. Não tem plena satisfação, nem pode nos dar significado verdadeiro na vida. Ele é perigoso, nos engana e quando faz, nos afasta de Deus, a fonte de todo o bem de que precisamos. O prazer do mundo precisa ser comprado e dura pouco. A relação com Deus nos é ofertada em Cristo e sobrevive a qualquer dificuldade da vida. Não é apenas para o momento. O que temos de Deus em Cristo vai durar eternamente. Então tenhamos cuidado com a relação ou na relação com este mundo, pois ele também pode nos embriagar e cegar. O profeta Oséias declarou: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E em Provérbios 31 nós lemos: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Por que não? Ou em quais circunstâncias? Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Curiosamente, é o que encontramos os reis e os habitantes da terra fazendo em Apocalipse 17. Estão bêbados, não podem resistir ao mundo, e outra vez não se dão conta do julgamento que vai cair sobre o mundo e sobre todos os que estiverem se prostituindo com ele. Que o mesmo não seja dito de nós, irmãos. Tenhamos cuidado com o mundo. Não ande tão perto dele. Não beba sem parar de suas ofertas, ou então você será enganado em suas falsas promessas. Lembre-se, os deuses deste mundo desaparecerão, serão julgados por Deus e não resistirão. E lembre-se, como disse Jesus à mulher samaritana: quem beber desta água, da água deste mundo, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida
eterna. Bem, entenda, a ideia não é você bebe uma única vez do Evangelho e então nunca mais precisa dele. Antes, a ideia é: a fonte inesgotável de alegria de Deus está aberta para você por causa do Evangelho. E ela jorra o tempo todo para saciar a sede daqueles que se aproximam para beber de suas águas. Então vamos fazê-lo, irmãos. Vamos beber menos do mundo, nas redes sociais, por exemplo. E vamos beber mais de Deus, em sua palavra a cada manhã. Vamos beber menos do mundo, nas músicas que ouvimos. E bebamos muito mais de Deus, nas músicas que ressaltam a sua beleza e o seu caráter. Vamos beber menos do mundo, em tantas coisas que assistimos, e em tantos eventos sociais para os quais vamos. E vamos beber mais de Deus, no culto público, na comunhão dos santos, em boas leituras cristãs, que nos ensinam e nos aproximam de Deus, a fonte de todo o prazer do qual precisamos. É como venceremos o mundo, queridos. Primeiro, então, João nos diz que esta prostituta será julgada. Em segundo lugar, para nos proteger de seus perigos, ele nos conta que esta grande prostituta será sedutora até o dia do juízo. Tendo sido levado no Espírito para um deserto, João nos conta agora o que viu, versos 3, parte B, 4 e 5. Ali vi uma mulher, montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mulher que João viu é a mesma prostituta que representa o mundo, e que mais cedo foi apontada pelo anjo que lhe deu a visão. O fato novo aqui é o seguinte, irmãos: ela não está sozinha. Ela está montada sobre uma besta vermelha. O apóstolo está nos falando de uma aliança. A aliança entre o mundo e a primeira besta do capítulo 13. Se lembram dela? Seus nomes blasfemos são a indicação de que ela exigia adoração. Seus chifres e cabeças falam de seu poder no mundo. E sua cor, vermelho, a liga imediatamente ao seu chefe maior, o dragão vermelho do capítulo 12. Além de parceria, segundo ouvimos, esta mulher está vestida com o objetivo de impressionar. Um comentarista escreve: está muito bem trajada e excessivamente adornada. Está coberta de ouro. Está vestida de púrpura e escarlate, pois se posta diante dos homens como uma rainha. E em sua mão, esta prostituta rainha tem um cálice de ouro. Do lado de fora ele brilha e encanta os homens. Do lado de dentro você viu, ele está cheio de coisas repugnantes, de coisas que separam os homens de Deus.
Ela tem uma parceira, está vestida para impressionar e em sua testa há um nome. Qual é, gente? Babilônia. No Apocalipse, um nome na testa indica associação. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. No caso desta mulher, ela tem parte com o diabo. E ela vive para servi-lo. Embora seja atraente aos olhos dos homens, ela serve ao dragão e representa a Babilônia, a cidade orgulhosa desde os tempos de Babel e Nabucodonosor, que sempre se voltou contra Deus e contra o povo dele. Prova disso, gente, é o que lemos no verso de número 6. Olha o que o mundo faz com os crentes às vezes. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Se não pode seduzir os crentes, o mundo certamente vai persegui-los. Por quê, pastor? Como? O testemunho dos crentes, irmãos, simplesmente vai despertar a hostilidade do mundo. Só no Apocalipse, o testemunho fiel dos nossos irmãos os levou, João, ao exílio na ilha de Pátios, muitos outros às prisões de Roma e muitos outros à própria morte. Não é fácil seguir a Cristo em um mundo mau, e João sabia disso. Por isso nós lemos verso 6, parte B, e verso 7. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Com que João ficou admirado, gente? O que é que vocês acham? Bem, talvez tenha ficado apenas assustado com o resultado do testemunho dos santos. Ele sabe, nós vamos sofrer, nós estamos sofrendo agora. Mas quem sabe ele está em alguma medida se encantando com essa mulher. Afinal de contas, ela não parece ser tão má. Monta um poderoso animal, está vestida como uma rainha e tem na mão um cálice de ouro para oferecer a quem quiser se aproximar. Que João não se deixe enganar, que nenhum crente fiel se deixe levar pelas aparências do mundo. Em breve, como acabamos de ouvir do anjo, o mistério desta mulher nos será explicado por dentro. Antes, vamos parar por aqui para refletir um pouco. O que crentes devem esperar do mundo? Aplausos, amizade, reconhecimento, facilidade? Não, queridos. Segundo este texto, os crentes devem esperar apenas 2 coisas: sedução e perseguição. O último é o resultado da falha do primeiro, porque não consegue seduzir os crentes. O mundo vai persegui-los cruelmente. É o que tem acontecido desde o Éden, quando o próprio Deus prometeu inimizade entre a serpente e o seu povo. E é o que vai acontecer até o retorno de Cristo, gostemos disso ou não.
Você duvida? Você acredita mesmo naqueles pregadores da prosperidade da televisão? Leia sua Bíblia. Lembre-se, por exemplo, de José do Egito. Ele não foi aplaudido porque suportou e fugiu da tentação, foi? Ele foi acusado injustamente e acabou em uma prisão, gente. Lembre-se de João Batista, o homem que preparou o caminho para o Salvador. Ele não se sentou com os reis da terra. Antes ele teve a cabeça cortada por apontar os pecados deste mundo. Lembre-se, para Cristo pendurado no madeiro, em parte, irmãos, é claro que sabemos, foi tudo providência de Deus. Mas humanamente falando, Jesus morreu através de uma união do tipo a que vemos em Apocalipse. Poderes religiosos e políticos se juntaram para matar o Salvador. Por que é que você acha que vai ser diferente conosco? De novo, assim como viver no deserto não é agradável, mas seguro. Ser perseguido não é bom, mas certamente produz o bem da igreja. Como assim, pastor? Um dos pais da igreja, um homem que tinha por nome Tertuliano, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sim, não é bom ser perseguido, mas à medida que a igreja é perseguida no mundo, os falsos crentes desaparecem, os verdadeiros crentes se revelam, se tornam mais fiéis e mais fortes no cumprimento de sua missão: proclamar o Evangelho de Cristo até que Ele volte. Se é assim que crê, ouça outra vez o que Jesus disse à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, caso seja necessário, e eu lhe darei a coroa da vida. Sejamos fiéis, queridos, enquanto sofremos com a perseguição do mundo, e sejamos fiéis enquanto sofremos com a sedução do mundo, porque não pode nos amaldiçoar. Já somos abençoados em Cristo para sempre. O mundo, como fez Balaão no passado, vai tentar nos seduzir com ciladas de pecado. Pense outra vez na taça de ouro da prostituta. Por fora ela é linda, mas por dentro está cheia de coisas repugnantes. Outra vez eu cito William Hendrickson: tudo que é usado pelo mundo para afastar os crentes de Deus está nessa taça de ouro. 2 pontos: literatura pornográfica, esportes nos quais as pessoas se tornam absortas, luxúria, fama, poder mundanos, concupiscências da carne, etc. Cada um ele segue, faça a sua própria lista. Ela incluiu coisas que não são más e coisas que se tornam más porque são vistas como fim em si mesmas e não como meios de bênçãos de Deus. O que lhe vem à mente agora? Pense, por exemplo, o que é que está tomando todo o meu tempo livre? O que eu faço quando não estou trabalhando? O que tem cegado os meus olhos para Deus? O que tem embriagado o meu coração com as propostas deste mundo? Porque estou me distanciando do Senhor e de seu povo. Não se deixe enganar pelas armadilhas de Balaão, irmão. Nem tolere a presença de Jezabel no seu coração. Foi o que Jesus disse mais cedo para as igrejas de Esmirna e Tiatira: andar perto demais do mundo é se colocar no raio de sua sedução destrutiva. Então o que fazemos, pastor? Como nos protegemos?
Escute o que diz o Salmo de número 1, gente, que tanto conhecemos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É um contraste, vocês viram? Em outras palavras, o salmista está dizendo basicamente o seguinte: nossas vidas serão moldadas por nossas influências. As mensagens para as quais abrimos os ouvidos e entregamos o coração vão determinar o estilo de vida que vamos adotar. Então é simples, gente. Ou vivemos perto da palavra de Deus, ou vivemos perto demais do mundo da besta. Viver perto da palavra resulta em que o Salmo de número 1 diz que a árvore, ou que seremos como a árvore plantada junto às águas correntes. Essa árvore dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Mas se ouvimos o mundo constantemente e não a palavra de Deus, diz o salmista, nós seremos como a palha que o vento leva. Ou, para usar aquela imagem de Jesus no Sermão da Montanha, seremos como a casa construída sobre areia, que não suporta o vendaval e a tempestade. Então, em um sentido, é simples. Nós precisamos tomar uma decisão entre dois caminhos a seguir. Você pode rejeitar o mundo e se deleitar no Senhor, ou você pode se deleitar no mundo e preparar-se para sofrer na vida e eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas casas e das nossas igrejas, pois o mundo será muito sedutor, irmãos. Mas saiba, para terminar, que esta grande prostituta que representa o mundo será finalmente derrotada. O anjo que mais cedo prometeu explicar a visão, agora cumpre com sua palavra. Entre os versos 8 e 11, nós lemos: a besta que você viu, João, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia, diz o anjo. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Outra vez, gente. Esta é a besta que sobe do mar. O monstro que representa o poder político mundial e que vai perseguir o povo de Deus através dos séculos. E é interessante perceber a expressão que o anjo usa para falar dela. Ela era, agora não é e entretanto virá. O que ele está dizendo é: esta besta vai e vem, desaparece e reaparece durante todo o tempo da igreja. Então pense aí em Faraó do Egito,
em Senaqueribe da Síria, em Nabucodonosor da Babilônia, em Herodes da Palestina e em tantos outros grandes líderes políticos do mundo que se levantaram e que se levantam para perseguir e maltratar a igreja de Cristo. Ela vem e vai. Não se assuste tanto quando ela aparecer. Além disso, a besta, diz João, tem 7 cabeças, ou melhor, o anjo diz a João, 7 cabeças, que são 7 colinas e que também são ao mesmo tempo 7 reis. João não deve fazer um exercício de matemática, nós já sabemos disso, trata-se de um livro simbólico. Ele precisa ter mente sábia para entender este número como a representação de seu poder universal. São os poderes da besta, que não apenas vêm e vão, mas que estão por todas as partes do mundo e da história. Contudo, tem um detalhe, gente. 5 reis já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Qual é o ponto? Nós já aprendemos. Na morte e ressurreição de Cristo, o dragão e seus aliados sofreram um golpe terrível. Se lembram? 5 reis, 5 aliados da besta já caíram com a morte e ressurreição de Cristo. Mas alguns ainda estão de pé. Vai durar pouco tempo, porque em algum momento final da história vai surgir um 8º rei, que é a própria besta ou sua manifestação mais terrível na história. E o que é que ela vai fazer nessa última aparição? Os versos 12, 13 e 14 nos contam. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. E eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Qual é o propósito? Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O número 10, irmãos, assim como o 7, representa a ideia da completude. E aqui simboliza a reunião final da besta. Todos os seus poderes políticos, de uma vez só, vão se juntar para guerrear contra o cordeiro e seu povo. Mas o que vai acontecer, e nós sabemos antecipadamente, o cordeiro vai vencer todos os seus inimigos. A besta não estará lidando com mais um rei humano, a quem pode facilmente enganar. Ela estará diante apenas daquele que é rei sobre todos os reis, Senhor de todas as coisas. E como é que o cordeiro vai vencer, gente? Como é que a grande prostituta e a besta vão sofrer sua derrota final? Versos 15, 16, 17 e 18. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Por quê? Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm, para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu
é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Uma confusão. Perceberam isso? Por certo tempo, a prostituta e a besta andaram juntas. Até certa altura, o mundo e os poderes políticos eram amantes. Não são mais. O que foi que aconteceu, gente? Uma resposta pode ser: quando o prazer do pecado decepciona, geralmente os amantes se frustram e se voltam uns contra os outros. Outra resposta é: a besta e seus aliados não amam a seu ninguém de verdade. Estão apenas usando-os como meios para alcançar seus fins. São respostas sensatas, mas há uma mais profunda no texto. Qual é? Deus governa sobre o mal e sobre todos os seus inimigos. Como fez tantas vezes no Antigo Testamento, você deve se recordar. Ao final dos tempos, o Senhor levará os seus inimigos à confusão e a uma derrota definitiva. Aqui há muito conforto para mim e para você. Por mais sofrimento que tenhamos de enfrentar no mundo, e por causa do mundo e da besta, saiba disso, lembre-se disso. Trata-se de algo governado e limitado. Nossos inimigos não são totalmente independentes. Não podem fazer o que querem, na hora que desejam. E o poder deles não vai durar para sempre. Deus os governa agora, irmãos. E no fim, Cristo vai vencê-los de maneira final e definitiva. Pastor, mas o que fazemos até lá, enquanto esperamos? Se somos crentes, nós podemos descansar na segurança que temos em Cristo. Segundo o texto, os homens e as mulheres que se entregam aos encantos da besta são aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Lembram disso? Os crentes, em contraste com essa descrição, são os chamados, os escolhidos e os fiéis do Cordeiro. Irmãos queridos, Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. E na cruz do Calvário, Deus o Filho comprou esta salvação e com seu próprio sangue inscreveu os nossos nomes no livro da vida, o que significa que estamos seguros agora, estaremos seguros para sempre. Ninguém poderá apagar nossos nomes do livro da vida, porque foi o próprio Cordeiro de Deus que os colocou lá. Então estamos seguros. Não significa, contudo, que não haverá guerra, pois de acordo com o que o anjo disse a João, não só o Cordeiro vencerá, nós venceremos com ele. Como? De novo, nós somos os chamados, os eleitos e os fiéis. Na economia da Trindade, como dizemos na teologia, Deus o Pai nos elegeu, Deus o Filho nos resgatou por meio de sua morte vicária e Deus o Espírito nos chamou para a salvação. Com que propósito? Há vários. Aqui nós temos um. Fomos chamados para a fidelidade. Esse é o nosso papel. É o papel para o qual Deus nos chamou a viver nessa história.
nos dias em que estamos, diante dos desafios que se apresentam, eu e vocês somos chamados a manter a guarda e a sermos fiéis. Vocês se lembram dos 300 de Esparta? O que lhes coube na história? Depois de treinar a vida inteira, 2 dias inteiros de batalha, apenas para segurar a invasão do exército da Pérsia. Conseguiram, pastor, você conhece a história, conseguiram, mas morreram por isso. Mas foram fiéis até o fim e salvaram a Grécia daquela invasão. É o que o Cordeiro espera de nós, irmãos. Somos poucos e fracos aos olhos do mundo? Sim, nós somos. Mas nós somos os chamados, os eleitos e os fiéis do Cordeiro, onde Deus o colocou, naquela repartição, naquela sala de aula, no condomínio em que você mora, seja onde for que o Senhor o plantou, mantenha a guarda, não se envolva com o mundo, seja fiel ao Cordeiro, luz que brilha nas trevas, sal que salga este mundo. Nós somos estes que são fiéis até a morte, caso necessário for, irmãos. É o que fazem os crentes enquanto esperam pela vitória final de Deus. E os não crentes? O que fazem? O que deveriam fazer diante desta revelação? Bem, se você é um dos eleitos do Pai, em algum momento da história, e pode ser nesta manhã, o Espírito vai chamá-lo para a salvação. E como prova do seu chamado eficaz, Ele vai lhe dar fé para crer em Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu espero que isso lhe aconteça, porque é a única coisa que pode salvá-lo da derrota final, que vai vir sobre o mundo, sobre a besta e sobre os seus aliados. É a única coisa que pode levá-lo ao céu, onde habitarão eternamente todos os fiéis do Cordeiro. Eu digo todos. Em que sentido? Os que viveram muito ou pouco tempo em fidelidade. Alguém me fez lembrar do ladrão da cruz esta semana. Se recordam dele? Ele não teve muito tempo para ser fiel, teve? Ele creu em Cristo e morreu. Ainda assim, queridos, Jesus lhe prometeu naquele dia: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque a salvação daquele homem não dependia de sua fidelidade, do tempo dela. A nossa salvação também não depende da nossa fidelidade. Depende da confiança que depositamos em Cristo e em sua obra vicária na cruz do Calvário. Assistindo aquele vídeo, eu fui levado a imaginar as perguntas que alguns de nós vão fazer a este homem, o ladrão da cruz, do tipo assim: como é que você chegou aqui? Por que você veio, mesmo tendo levado uma vida inteira de pecado? Bem, eu tenho para mim que a resposta dele não será tão teológica. Ele teve pouco tempo para aprender, irmãos. Mas eu também tenho certeza que ela não será orgulhosa, porque ele teve pouco tempo para achar, para ter a impressão de que podia confiar em si mesmo. Talvez ele diga simplesmente: eu confiei na promessa que o Salvador me fez na última hora. É o que você precisa fazer.
É o que todos nós precisamos fazer. Confiar em Cristo em todo o tempo, enquanto peregrinamos neste mundo mau. Você vai confiar? Ao escrever sobre a grande prostituta montada sobre a besta vermelha, João não tem o propósito apenas de nos assustar. Ele quer nos ajudar, nos despertar para os perigos reais e mortais que cercam a vida daqueles que levam ou que vivem perto demais do mundo. Mas lembrem-se, o mundo e a sua besta serão vencidas por Cristo no último dia. Essa é a esperança do Evangelho. Esse é o consolo que eu procuro e muitas vezes encontro nos contos e nas fantasias que gosto de ler. No artigo que citei mais cedo, e com ele eu encerro agora, Tolkien escreve o seguinte: o consolo dos contos de fadas, a alegria do final feliz, da repentina virada jubilosa. Essa alegria, que é uma das coisas que os contos conseguem produzir supremamente bem, não é essencialmente escapista nem fugitiva. Em seu ambiente ela é uma graça repentina e milagrosa. Não nega a existência do pesar e do fracasso, pois a possibilidade destes é necessária à alegria da libertação. O que nega é a derrota final e universal. E nessa em seu ambiente, ela é uma graça repentina e milagrosa. Não nega a existência do pesar e do fracasso, pois a possibilidade destes é necessária à alegria da libertação. O que nega é a derrota final e o... De novo. E nessa medida, todo conto bom é uma espécie de evangelho. Por quê? Porque nos dá um vislumbre da alegria que vai durar para além dos muros feios da realidade.